Vacina, entrevista com Rosana Richtmann, take 1. A primeira coisa que eu vou te pedir é para você se apresentar para mim e me resumir o que é a sua profissão. Você é médica, doutora, especializada em infectologia, não é isso? Isso. E o que significa esse nome tão grande? Então, eu sou Rosana Richtmann, sou médica, sou infectologista, ou seja, um médico que acabou se especializando em toda a parte de doenças infecciosas, né? Então, é uma especialidade extremamente completa, porque você não vê um órgão específico, diferente de um cardiologista, não desmerecendo, claro, mas a gente tem que ter uma visão geral do seu paciente. É como se fosse uma clínica geral especializada em vírus, bactérias, parasitas e micro-organismos. Então, eu diria que é uma especialidade extremamente sedutora. Eu brinco com os meus alunos de que quem não gosta da infectologia não gosta da medicina, porque você tem uma parte toda investigativa dentro da infectologia, porque você chega a um paciente com febre. E daí você abre uma chave e pode ser milhões de opções. Então, a gente tem muito essa coisa investigativa de se viajou, quando viajou, com quem esteve. A gente invade a vida sexual do paciente em 5 minutos de conversa. Então, é uma especialidade realmente que você não tem limite de idade, né? Eu brinco que é de mamando a caducando, que eu atendo, né? No sentido de que nós atendemos desde um recém-nascido prematurinho, que pode ter um quadro infeccioso, até alguém com uma idade avançada, que também pode ter um quadro infeccioso. Então, e dentro da infectologia, eu sempre procurei trabalhar com prevenção. Eu fiz doutorado na Alemanha, então eu fiz minha residência médica, daí ganhei uma bolsa de estudos, consegui uma bolsa de estudos para ir para a Alemanha fazer meu doutorado, e o meu doutorado era baseado em controle e prevenção de infecção dentro dos hospitais. Então, você vai fazer uma cirurgia e, lógico, a última coisa que você quer é pegar uma infecção dentro do hospital. Então, eu fiz minha especialização, isso há muitos anos atrás, só para a gente falar um pouco do histórico, aí não sei se vocês vão lembrar, mas o presidente Tancredo Neves, depois de eleito, ele acabou morrendo de uma infecção hospitalar. Então, a partir daí, esse assunto de prevenção de infecções veio muito à tona. O Brasil não tinha formação para isso, então eu acabei saindo do Brasil e fiz minha formação fora. E daí eu volto, trabalho com prevenção de infecção hospitalar e comecei a ver que tinha um outro braço de prevenção tão sedutor quanto que era a parte toda de imunização e vacinas. Então, quando a gente fala em prevenção dentro da infectologia, tem esses dois grandes braços e é exatamente nessas duas áreas que eu acabei me especializando. A sua especialização nunca foi tão falada nesse mundo tão moderno, né? Acho que um pouco na época do H1N1 as pessoas falavam também, mas eu acho que não tinha mídia social, era difícil, era diferente. Hoje em dia, te assusta as pessoas que não querem tomar vacina? Sempre me assustou, né? Hoje acho que mais, porque como o conhecimento acabou sendo muito mais democrático e muito mais popularizado, e que eu acho fundamental isso, então, se antes já me assustava, agora me apavora. A possibilidade de alguém imaginar não vacinar o seu filho, porque você imagina que você quer a melhor proteção possível para as pessoas que você ama, para você próprio, e para as pessoas que você ama. Então, você pensar na possibilidade, duvidar do impacto desta proteção, lógico que é um direito da pessoa. Só que a hora que ela se informa, vai atrás da informação, ela tem que ter uma decisão coerente com o que ela estudou. Então, eu acho que você questionar a segurança das vacinas, a eficácia das vacinas, eu acho que faz parte, qualquer um. Se você tem um filho, você quer saber, poxa, eu vou dar esta vacina, eu quero saber se é seguro, se vai realmente proteger, em quanto tempo vai proteger. Acho ótimo a pessoa querer essas informações. E à medida que ela adquire as informações, o que realmente me entristece é saber que alguém decidiu deliberadamente, e não é por ignorância, é por convicção, vamos dizer assim, de não vacinar alguém. Então, eu julgo que quanto mais a gente fala sobre esse assunto, eu acho que neste momento, antigamente tinha que explicar muito o que era infectologia. Hoje as pessoas, aquela especialidade importante que está todo mundo falando. Então, eu acho que isso mudou muito. E a pandemia veio para esclarecer à população a importância de vários aspectos.
Primeiro, o aspecto do profissional da saúde. Teve em 2020, no auge da pandemia, auge não, porque nós estamos de novo num auge, né? Mas quando tudo começou, teve uma pesquisa que eles fizeram e sempre qual é a profissão que a população, de uma maneira geral, mais confia. E o bombeiro sempre ganhou de 10-0. E o médico, pela primeira vez na história, ele passa a ser a pessoa que a população mais confiava. Então, isso eu só estou dando esse exemplo para a gente ver como a figura do profissional da saúde foi valorizado diante da pandemia. O segundo aspecto muito importante é você tentar esclarecer para a população o que é uma pandemia, como ela se transmite, como ela se dissemina, como você pode prevenir e a dificuldade enorme que nós temos de enfrentar uma pandemia. Então, acho que a população acompanhou junto, lógico, às vezes um pouco mais dramática, a mídia, um pouco mais consciente, um pouco mais irresponsável até, por que não? Mas, de uma maneira geral, essa informação foi passada para a população. Outro aspecto que a pandemia trouxe para nós foi a conscientização de quanto o meu comportamento influencia na sua vida. Então, se eu deixar de fazer a minha proteção, ou se eu resolver que eu estou com dor de garganta, dor de cabeça, mas eu tenho que trabalhar hoje no escritório, porque eu tenho uma decisão importante a tomar, você tem que pensar que você está colocando várias pessoas em risco, que tem outras pessoas por trás disso. Então, eu acho que essa conscientização a pandemia também trouxe. E eu diria para você que eu acho que talvez o ponto mais importante de tudo isso foi a enorme velocidade que nós tivemos no desenvolvimento de vacinas. Nunca se viu, olha, desde lá atrás, a primeira variolização, né, que foi a primeira coisa que foi feita na história em termos de vacina, nunca se viu em tão curto espaço de tempo, e claro que teve muito investimento em cima disso, não é só tecnologia, você pesquisa, é uma coisa que você precisa de muito investimento. Então, a hora que você junta o investimento, você está num momento tecnológico diferente, foi fantástico o que aconteceu em termos de desenvolvimento de vacina nesses últimos 12 meses. Você entrou em vários pontos que eu quero entrar, então eu vou ser um pouco caótico na organização do roteiro das perguntas, mas uma delas é, de cara, em cima do que você está me dizendo, que eu digo que nem tudo é para tão mal, né? A gripe espanhola, ela mudou hábitos nossos, até de cada um ter uma toalha, cada um tem uma escova de dentes. O HN1 trouxe para a gente o álcool em gel, praticamente em todos os banheiros que depois passaram a existir. A Covid, então, a Covid, de alguma maneira, ela terá um bom legado, que será, hoje, a forma de investimento maior em vacinas, as pessoas também se questionarem mais e pedirem mais, ou não? O que você acha que, assim, o que vai mudar na forma de hoje na forma de hoje das empresas investirem em vacina? Vai ser isso para sempre, ou isso vai ser por causa deste momento e teremos que ter outras pandemias para terem mais investimentos? Entendeu? O meu ponto é, melhoraremos a forma de pesquisar vacinas por conta da Covid? Eu acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, vai depender muito de qual tipo de doença nós estamos falando. Se eu falar de uma doença que atinge os trópicos, né? Chikungunya, Zika vírus, eu não acredito que tenha este investimento todo que teve quando você fala de um vírus que é universal, causando dano em países ricos, em países pobres. Então, eu acho que o investimento em cima do novo coronavírus foi especialmente importante porque o vírus foi democrático. Ele atingiu absolutamente qualquer categoria social, qualquer categoria econômica. A hora que a gente vai para vacinas necessárias para outras doenças, mas doenças mais dos trópicos, né? Dá para malária, chagas, eu estou falando dengue, de doenças né? Até que... hoje dengue. Dengue, nós estamos falando de doenças que existem há muito mais tempo. E o investimento, obviamente, é muito menor, porque, lógico, o interesse em desenvolver vacinas para esse tipo de patologia é menor. Então, eu te diria que o avanço é muito grande para as vacinas que a gente já tem. Vou dar um exemplo. Gripe. Possivelmente, com essas novas tecnologias, nós vamos ter um avanço grande em vacinas que a gente já tem ou vacinas que é de interesse mundial.
de todos os países. E nós temos várias coisas em relação a isso. Tem vários estudos hoje de vacina contra citomegalovírus, contra vírus sincial respiratório, ou seja, doenças que são democráticas, vírus que são democráticos, como foi o coronavírus. Então, eu te digo que, para responder a sua pergunta, eu acho que depende de qual tipo de micro-organismo, qual tipo de doença nós estamos falando. Então, se houver, sim, se for algo que tenha impacto nos países ricos e países não tão ricos, sim, o avanço é incrível. O resto, eu acho que nós vamos continuar praticamente na mesma velocidade. A Covid, ela desenvolveu que novas vacinas a Covid trouxe? Para a gente, de repente, serem novas bases para futuras novas vacinas? Várias. Como era antes e o que ela passou a existir? Só para a gente tentar resumir, é um assunto mais chatinho, mas é importante. Mas hoje está todo mundo especialista em vacina. Você fala, as pessoas sabem que é RNA, sabem que é... Né? Tá uma loucura. Então, adenovírus, as pessoas já estão chamando cachorro de adenovírus. É uma coisa. Cachorro de adenovírus, não sabia. Mas é uma boa, né? Ele é o vetor de várias coisas. Bom, as novas tecnologias, só para a gente ver, sim, nós nunca tínhamos para uso uma vacina genética. Ponto. Nunca. Hoje nós temos RNA mensageiro, tem a vacina Pfizer-BioNTech, tem a vacina da Moderna, tem aquela CureVac chegando também, ou seja, nós estamos ampliando as plataformas de novas tecnologias. E qual é a vantagem dessa nova tecnologia? Primeiro, a produção é muito mais rápida, porque você precisa de um fragmento genético do vírus, você não precisa passar em ovo, você não precisa do vírus inteiro, você não precisa que esse vírus fazer um cultivo celular desse vírus, não, você pega um fragmento genético e com isso você consegue produção em larga escala. Então, muito antes da gente já ter as vacinas aprovadas, eu pessoalmente, a primeira vez que eu vi uma reunião da BioNTech e Pfizer, eu falei, se der certo esta tecnologia desta vacina, sem dúvida, é o futuro e é um grande ganho. E tem mais uma vantagem, eu diria assim. Nós estamos falando muito das novas variantes, P1, P2, na África do Sul, no Reino Unido. As vacinas de RNA mensageiro, as vacinas genéticas, como eu estou falando de um fragmento genético do vírus, é mais fácil você ajustar a vacina conforme o tipo de linhagem viral que está circulando. Porque você depende, de novo, da genética do vírus. E o que muda, quando a gente fala de uma variante, o que muda? A genética do vírus. Então, este ajuste das vacinas conforme o tipo de coronavírus que está circulando, eu estou falando do coronavírus, poderia estar falando de vírus de gripe, poderia estar falando de outros vírus. Sim. É a mesma coisa. Porque o coronavírus ele tem a mesma forma de ser dos outros vírus? Não. O que você quer dizer com forma de vírus? Seguinte, se você essa mudança genética do vírus, do coronavírus, o que ele é tão diferente dos outros? Porque, por exemplo, a gente toma vacina de gripe todo ano, porque ela mudou todo ano. Isso. Então, o coronavírus vai mudar todo ano, isso já é esperado. Possivelmente, os vírus RNA, e o coronavírus é um deles, o vírus da gripe é outro, eles têm essa característica, o próprio HIV também é um vírus RNA, ele tem essa característica de poder, na sua replicação, replicar errado. Replicar errado, a gente fala naquele código genético, que são várias letrinhas, a hora que ele vai fazer uma cópia, o vírus RNA, ele é uma cadeia e ele tem que fazer uma cópia igual àquela, para ele para ele poder se replicar. A hora que ele faz a cópia, se ele errar nessa replicação, errar uma letrinha, os vírus filhos vão ser todos errados, entre aspas. Mas com isso você começa a ter uma mutação que começa também a circular. A hora que esse vírus acumula vários locais de mutações, vários erros, vira uma variante. E esta variante ela é tão mais diferente do vírus original, porque ela conseguiu ter várias mutações acumuladas, que o nosso sistema imune já tem mais dificuldade de reconhecer aquela variante. Fala, opa, essa daí eu não conheço tanto em termos dos anticorpos, em termos da imunidade celular, ou mesmo a imunidade humoral, através dos anticorpos, que o meu sistema imune criou. E o mesmo impacto pode ter na vacina, porque a vacina original foi feita para o vírus original, lá de Wuhan, a hora que esse vírus ele começa a ter
ganhar essas alterações genéticas, e isso não é só do coronavírus, o vírus da gripe é a mesma coisa. Por que de, sei lá, de a cada 7, 10 anos a gente tem uma pandemia de gripe e não tem isso todo ano? Porque ele vai mudando um pouquinho cada ano e chega um momento que ele tem uma mudança maior, uma mudança genética maior e cria um variante que ninguém está protegido, porque ele é muito novo. E com isso ele pega a população toda sem proteção e acaba, lógico, conseguindo fazer e virar uma pandemia. Então, eu não sei se ficou claro, mas só para a gente entender que as vacinas de RNA me permitem, as vacinas genéticas me permitem, num menor espaço de tempo, que eu consiga fazer ajustes aos tipos de variantes que estão circulando. As vacinas de RNA que nós temos hoje são da Pfizer e só. Moderna. É a Moderna. Moderna, que é da NIH, né? National Institute of Health, e a CureVac, que é uma outra que também está chegando para o mercado. As outras são o quê? Daí nós temos as vacinas com vetor viral, que é o tal do adenovírus, né? O adenovírus é sempre escolhido como ele dá carona para a parte genética do coronavírus, ou de o vírus que eu quiser. Vamos supor, eu quero do Ebola, eu quero do HPV, tanto faz. O adenovírus, como ele não causa doença em nós, ele é usado porque ele consegue transportar. Então, você, lógico, por engenharia genética, você tira a parte genética do adenovírus e coloca o fragmento do coronavírus, exatamente que vai estimular o meu sistema imune e a produção de anticorpos. Então, o adenovírus, ele dá carona para o fragmento genético do coronavírus. Então, a hora que eu recebo, e vacinas com vetor viral, nós temos várias, não tínhamos nenhuma. Hoje nós temos a vacina AstraZeneca, a Oxford, com biomanguinhos, nós temos a Sputnik, que é a vacina russa, que eu acho muito interessante essa vacina, do ponto de vista, porque ela usa 2 adenovírus diferentes, na primeira e na segunda dose. Nós temos a da Janssen, que também é vetor viral. Essa também é uma vacina interessante para o Brasil, por ter a possibilidade de uma dose só. E a gente tem que pensar que tem população indígena, ribeirinho, que não é fácil você ir e voltar para fazer uma segunda dose. Então, essas vacinas de vetor viral foram um grande avanço também, mostrando segurança, porque elas são chamadas não replicantes. Então, esse adenovírus, apesar de ser o vírus, ele não é vivo, não tem nada vivo, não é replicante, e ele consegue, sim, induzir o nosso sistema imune à produção de anticorpos. Então, é uma nova tecnologia muito interessante que eu posso usar para outros micro-organismos. E daí a gente parte para aquelas tecnologias mais tradicionais, que é o vírus inteiro. Então, você pega o coronavírus inteiro, o SARS-CoV-2, inativa ele. Essa inativação pode ser por química, por temperatura. O fato é que você inativa, você, entre aspas, você mata esse vírus. Então, não é um vírus vivo, é um vírus morto. E você injeta esse vírus morto, induzindo o meu sistema imune à produção, de novo, de anticorpos e imunidade celular. Vantagens e desvantagens. Vantagem, nós conhecemos essa tecnologia há anos, é uma das tecnologias mais tradicionais. Então, eu tenho muita segurança de falar, olha, essa vacina é segura, porque eu conheço essa vacina há muitos anos. Desvantagem, como você cria anticorpos para o vírus todo e não só para a espícula viral, que é aquela proteína da superfície, né, que nós estamos vendo aqui no cenário, todo que tem o vermelhinho são as espículas virais. Então, essas vacinas genéticas, elas criam proteção contra a proteína S, contra essa espícula. Por quê? Porque é exatamente essa espícula que junta na nossa célula e faz o vírus entrar e fazer tudo aquilo que a gente conhece da doença. A hora que eu barro a entrada do vírus, ele não consegue, aquela chave não vai encaixar naquela fechadura, porque eu tenho um anticorpo, porque eu tenho uma barreira, o vírus não consegue me causar doença. Então, essas são as vacinas genéticas. Quando eu tenho um vírus inativado, morto, é ele inteiro, não é só a espícula. Então, meu sistema imune cria anticorpos contra outras proteínas, glicoproteínas que esse vírus tem. Você vai falar, puxa, isso não é desvantagem, isso é vantagem, porque você está criando anticorpos para outras, para tudo.
Só que o nosso sistema imune, a resposta ela é mais pulverizada. Ele cria, ou seja, a eficácia da vacina tende a ser menor. Porque o nosso sistema imune ele tem que produzir anticorpos para muitas coisas em cima do vírus. É diferente quando eu estimulo especificamente para o spike, para a espícula do vírus. Então, eu não sei se está claro, mas isso é importante. As vacinas de vírus inativado, gripe assim, não tem uma eficácia de 90% a 95%. Que essa vacina seria a Coronavac? Coronavac, Sinopharma, a Bharat, lá da Índia, todas elas são vírus inativados. Tradicional, é a vacina tradicional. A tecnologia já conhecida e que tem eficácia. Tem eficácia, já se mostrou nos estudos, principalmente para as formas mais moderadas e graves. Agora, se você compara uma vacina de RNA, vamos falar de Moderna e Pfizer, que nós estamos falando em 94, 95% de eficácia para você não ter doença, tá? É muito alto isso, porque é específico para a espícula. Com, por exemplo, a Coronavac, que a gente fala em 50,3%, você vai falar, nossa, a diferença é muito grande. Concordo. Neste momento, na urgência que nós estamos vivendo, se eu tivesse uma vacina com 10% de proteção versus nada, sendo uma vacina segura, eu preferia ter pelo menos 10%. Não, nós estamos falando em 50% de proteção numa vacina muito segura. E quando a gente fala de proteção para as formas moderadas e graves, nós vamos lá para quase 80% de proteção. Então, a vacina é boa, a vacina é segura, nós sabemos fazer essa vacina, é a vacina que o Brasil tem que fazer em larga escala e proteger a população. Quando se fala de proteção da vacina, o que significam? Porque eu já li que ela tem 56% de proteção X, 70% para outro ponto e 100% para outro ponto. As vacinas, elas te impedem de morrer da doença ou não? Ou qual é essa régua de proteção? Você tem X% de não ter, X% de se tiver baixo o seu negócio, e se você tiver, você tem 100% de não ser hospitalizado, que é o que a gente tem ouvido muito. Isso é normal? Como que é a vacina? Qual é a régua de proteção de qualquer vacina? Olha, normalmente, uma vacina boa é uma vacina que te protege contra a doença e também te protege contra ser transmissor daquele agente. Esse é o ideal. Então, uma vacina que não dê reação, imagina, uma vacina barata, que não dê reação, que não te cause doença e que você não transmita para os outros aquele micro-organismo. Esse é o ideal, certo? É fácil? Não. Se eu te falar que praticamente a gente não tem pouquíssimas vacinas que são tudo isso que eu te falei, é verdade. Então, que as vacinas têm limitações, nós sabemos, tá? Então, essa primeira geração de vacinas de Covid é o ideal? Claro que não. Sabemos que não. Sabemos que nós estamos no início, é a primeira geração de vacinas que nós temos disponível para tentar esfriar o caos sanitário que nós estamos vivendo. Mas nós vamos querer vacinas melhores, não tenho a menor dúvida disso. Então, quando a gente vai num geral, qual é o objetivo de uma vacinação? Sei lá, vamos falar de sarampo, que é uma doença extremamente contagiosa. Ela é mais contagiosa ainda do que o SARS-CoV, né? Então, a vacinação do sarampo, o objetivo dela é que as pessoas não tenham a doença. E nós estamos falando em 95% de proteção, certo? Só que a vacina do sarampo é vírus vivo, atenuado. Pronto. Quando eu falei em vírus vivo atenuado, a gente já para e pensa, fala, peraí, a vacina é boa, ela é eficaz, mas assim, eu posso dar num paciente imunodeprimido um vírus vivo? Eu posso dar no meio de um tratamento de uma quimioterapia um vírus vivo? Eu posso dar para uma gestante um vírus vivo? Não. Tudo isso é contraindicação. Então, apesar da vacina ter uma excelente eficácia, protegendo a doença, uma doença extremamente contagiosa, que a gente mexeu, a gente acaba vendo surto, não porque a vacina não funciona, porque a cobertura de vacina na população cai, e daí a gente tem os surtos. Ela tem essa limitação do ponto de vista de segurança por ser vírus vivo. Então, eu te diria que cada vacina tem suas características específicas, é difícil você fazer uma régua, uma regra geral para as vacinas. Eu te diria que a vacina da Covid, neste momento, é para evitar a sobrecarga de hospitalização
e de morte e de terapia intensiva. É esse o objetivo. Se eu pegar uma vacina de febre amarela, qual o objetivo da febre amarela? A febre amarela é uma doença que, se você pegar, o risco de você morrer é mais ou menos 35% a 40%. É muito diferente da Covid-19. É que a Covid, como o número de casos é absurdo, nós estamos vendo um monte de morte. Sim. Mas quando hoje eu devo estar seguindo pelo menos, sei lá, uns 20 pacientes com Covid. Se eles me falaram, doutor, eu vou morrer, eu falo, não, a imensa maioria, nós estamos falando de pelo menos 80%, não vai nem para o hospital. Então é diferente. Então, quando eu falo de febre amarela, precisamos vacinar a população? Sim. Por quê? Porque a doença é muito grave. O risco da gente pegar febre amarela, óbvio que é muito menor do que a Covid-19. Transmissão é respiratória, a febre amarela eu preciso ter contato lá com... Eu preciso ser picada por um vetor que tem que estar infectado pelo primata, eu preciso ir para a mata. É diferente, é totalmente diferente o risco de exposição. Em compensação, o risco de você ter uma doença grave e morrer é muito maior. Então, eu só dei esse exemplo bem antagônico para a gente entender qual é a função de cada vacina. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro das vacinas, quando você fala que ela tem uma eficácia de 50,3%, parece que você tem 49,7% de morrer, ou a vacina não ser boa em você. E não é isso. Não é isso. A vacina, ela tem os 50,3%, daí ela tem um outro número, 70,3%, que é outra coisa, aí ela tem um outro número de 100%. Essa régua que eu estava falando é o seguinte. Entendi. Dentro de uma vacina, ela tem várias porcentagens. Uma delas é de você não desenvolver a doença, outra não transmitir, outra, se tiver a doença, ser muito baixa. Isso é normal dentro de uma vacina? Como que é isso? Sim. Toda vacina tem isso? Várias têm. Você tem, então, eu faço a vacinação, o objetivo número 1, óbvio, é você não ter a doença. Vamos pegar o exemplo da Coronavac, é 50,3% você não ter doença, tá? Ah, não, eu além de não querer ter a doença, eu não quero ter doença que eu preciso ir para o hospital. 80% de proteção, 78,8% de proteção. Não, eu não quero ter a doença, eu não quero ir para o hospital e eu não quero morrer. Os estudos preliminares, e daí não vamos afirmar em 100%, porque ainda o N é pequeno, né? A nossa amostra é pequena, mas os estudos preliminares mostram que isso realmente é muito maior. Então, são objetivos diferentes com a mesma vacina. Vou pegar rotavírus, que é uma outra vacina que a gente usa para diarreia em criança. Para não ter doença, a eficácia é menor, é em torno de 75%. Para você não precisar ir para o hospital, já melhora. A criança não desidratar, aquela diarreia imensa que ele precisa se hospitalizar, isso já passa aí para 90%. E para a criança não morrer, é quase o 100%. Então, isso é comum em algumas vacinas, porque você tem diferentes tipos de proteção. Se você pega uma outra vacina, hepatite A é uma das que eu mais gosto. Hepatite A é um vírus que causa hepatite, a imensa maioria é uma hepatite leve, porém, esse vírus pode te matar de hepatite fulminante. Então, é interesse, sim, de saúde pública que a gente vacine as pessoas. E por que eu gosto dessa vacina? O vírus é morto, então, vacina é segura. 100% de eficácia. Vou repetir, é uma das poucas que a gente enche a boca e fala 100% de eficácia. Então, é uma vacina segura, eficaz e que uma vez você vacinado, você não vai transmitir para os outros essa doença. Então, não tem essa coisa de doença leve, ir para o hospital. Não, ela é excelente. Então, o que eu preciso fazer? Botar ela na rede pública, como já está, e ter uma população, uma coorte toda de crianças protegida no nosso país. As pessoas têm a sensação de que se estou vacinado, estou seguro, né? É real? Se você está vacinado, você está seguro. E o seguro que eu digo também de não passar mais. É real? Se você está vacinado, você não transmite mais? Ou a pessoa vacinada pode ainda transmitir? Depende da doença que nós estamos falando, Se eu for para o coronavírus, isto não é verdade, ou seja, se você está vacinado, você tem que manter a sua precaução. Nós ainda não sabemos se essa vacina é esterilizante, esse é o termo que a gente usa, ou seja, eu tomei a vacina e eu não transmito. Não sabemos, então a gente tem que manter a precaução. 2,
como a vacina tem essa eficácia global, né, dependendo dela, pode ser 50, pode ser 60, 70, 90, ou seja, ninguém falou em 100% de eficácia, eu corro o risco de, mesmo vacinado, poder ter uma doença bem mais leve, mas ter a doença e poder transmitir para alguém que ainda não teve o privilégio de ser vacinado. Então, no caso do coronavírus, você tem que manter as mesmas precauções até que, não é para você vai lá, pô, mas eu vou ter que usar máscara para o resto da vida, até que a gente consiga uma população grande protegida e o vírus começa a não conseguir encontrar pessoas suscetíveis para ele poder entrar, se multiplicar, fazer bilhões de cópias e sair infectando os outros. A hora que ele começa, isso normalmente quando a gente tem entre 70% e 85% da população vacinada. Então ele vai não, aqui tem proteção, ele não vai conseguir infectar. Vai no outro também não vai conseguir, ou seja, a cada 10 pessoas que ele tenta infectar, em 7 a 8 ele não vai conseguir. Com isso o vírus enfraquece, a transmissão enfraquece e daí, se Deus quiser, vai chegar esse momento que a gente vai tirar essas barreiras. Mas neste momento que nós temos uma porcentagem pequena da população vacinada, né, eu diria que a velocidade do vírus é como um coelho em termos de replicação. E a velocidade da vacinação no nosso país é uma tartaruga. Então, a hora que você compara isso daí, a conta neste momento não fecha. A gente queria exatamente o contrário. A gente queria uma velocidade de vacinação muito maior e a disseminação do vírus como uma tartaruga. É o efeito rebanho. O efeito rebanho é necessário para todos os tipos de doenças que as vacinas podem vir a salvar ou não? Sim, a maioria das doenças você precisa essa proteção de grupo ou proteção de rebanho. Esse termo rebanho a gente acaba não gostando muito porque parece que tem, né, outras coisas, mas é a proteção coletiva ou a proteção de grupo. A maioria das doenças, em especial quando depende de transmissão pessoa a pessoa, porque vamos pensar o seguinte, se eu depender da transmissão do primata, febre amarela, eu preciso ter o mosquito, ele tem que infectar lá o primata e depois ele se torna infectado, eu vou lá para a mata e eu acabo me infectando. Então, assim, se a população toda estiver protegida ou só parte da população, não faz tanta diferença, porque você é que vai se expor lá, do que uma doença que é transmissão respiratória. Então, quando eu falo em sarampo, em catapora, em coqueluche, toda doença de transmissão respiratória pessoa a pessoa, eu preciso ter a população vacinada para ter uma proteção de grupo, uma proteção indireta, que a gente fala. Mesmo aquele que não foi vacinado porque não podia, ou ele foi vacinado, mas como ele é, sei lá, portador do HIV, ele tem uma doença autoimune, ele faz algum tratamento que a resposta imunológica dele é pior do que alguém que não tem essa condição, ele tem que estar protegido também. Por isso que eu digo que, aí é um ponto de vista muito individual, que eu acho que a vacina não é um direito tomar ou não, é um dever, porque é pelo outro. Né? Essa coisa ocidental que a gente tem do indivíduo, diferente do oriental que é pelo coletivo, a pessoa precisa entender que a vacina ela é pelo outro, não é só por ele. Estou errado? Certíssimo, certíssimo. A gente tem chamado o termo de... Porque tem o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Então, por exemplo, você está numa obra, você usa um capacete, porque se cair uma pedra na sua cabeça, você é que vai ter o dano, a morte, etc. Então, isso é uma proteção individual. Se você não usar o capacete, você não está, em teoria, atrapalhando os outros. É para a sua saúde. As vacinas é um EPC, é um equipamento de proteção coletiva. Se eu não usar a vacina, além de eu não me proteger, eu coloco em risco as pessoas que estão na minha volta. Então, este conceito, você tem absolutamente, está correto, né, nesse conceito. E isso a gente vê nos países asiáticos há anos, que eles têm muito mais essa concepção de proteção. As pessoas não pensam só nelas, elas primeiro pensam no coletivo para depois pensar nelas. Os animais é assim também, né? Se a gente pegar o que acontece no reino animal, é muito interessante. A gente vê detalhes que a gente tem que olhar para eles e aprender com eles também.
E a gente aqui no Ocidente, a gente não tem tanto, e nós estamos, infelizmente, vendo isso agora na pandemia. Os países que têm dinheiro e conseguiram comprar 6 doses por, estou exagerando um pouco, mas sei lá, 3 doses por habitante, eles estão lá reservando suas vacinas. Se os outros países não se anteciparam, não se planejaram, não tiveram dinheiro para isso, neste momento eu não estou sentindo ainda essa vontade coletiva de proteção. E na minha ótica é um erro, né? Por quê? Porque exatamente nesses países que estão atrasados na vacinação é que a gente tem o risco de causar novos monstrinhos virais, né? Essas variantes, essas coisas. Então tem que ser uma proteção coletiva e tem que ter um olhar universal para isso. Eu acho que a pandemia está escancarando como as diferenças sociais, as diferenças econômicas nunca foram tão importantes em vários aspectos. Você pega número de quem está morrendo. Nos Estados Unidos, no Brasil, tem a ver com a raça, tem a ver com o nível socioeconômico, o nível de escolaridade, acesso, né? Acesso à saúde, acesso à informação. Mas também é o negacionismo, muitas vezes, né? Uma sociedade que nega a urgência de, inclusive, pensar no outro, a si mesmo, de se proteger, desde lavar a mão, porque você passa também. A contaminação não é única, exclusivamente pelas vias respiratórias. O negacionismo, ele é tão terrível quanto esse exagero, por outro lado, vou proteger os meus, então vou ter 3 doses de vacina para cada habitante meu. O que é pior, é o egoísmo ou o negacionismo? Quando se fala em vacinação de um coletivo mundial, né? O negacionismo dói. Eu acho que nós que estamos desde o início dessa pandemia tentando traduzir para a população, o que não é fácil, no sentido de não adianta eu vir e começar a te explicar um monte de explicações científicas que a população não vai entender e não está entendendo para que usar máscara. Para que raios eu preciso usar máscara? Por que raios eu preciso me vacinar? Por que eu preciso manter a distância de alguém? Nós estamos tentando o tempo todo traduzir isso para que as pessoas entendam, se conscientizem do momento, da gravidade do momento que infelizmente nós estamos vivenciando. Eu nunca vivenciei um momento desse. Eu tenho mais de 30 anos de formada, eu vi o início da pandemia do HIV, eu era muito jovem, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só sabia que o meu paciente tinha 6 meses, ele morria nesses 6 meses, porque eu não tinha nada para oferecer, mas a situação atual eu nunca vivenciei. E quando eu falo que o negacionismo dói, ele frustra. Nós que estamos tentando estudar, que a gente eu acordo todo dia achando que eu já estou atrasada porque eu não li o artigo que me mandaram ontem, né? Então, isso eu preciso tomar cuidado, mas assim, me dá uma revolta você ver cenas ou ouvir pessoas falando. Lógico, às vezes você está num local, você está ouvindo uma conversa que você fala, não é possível que alguém ainda tenha este tipo de percepção. A vacina, ela em princípio impediria de você ter uma doença. Mas tem doenças que, apesar de você ter tido, você tem que se vacinar mesmo assim? Ou não? A vacina, se você já teve, você já está imune? Não, tem várias doenças que você já teve e ela não confere a proteção para sempre. Coqueluche é um excelente exemplo, né? Então, a vacina da coqueluche, do tétano, da difteria, a cada 10 anos você toma uma dose. E mesmo que você já tenha tido a coqueluche, você tem risco de ter de novo a coqueluche. Ela não confere essa proteção duradoura. Então, eu diria para você que tem várias doenças, vamos falar um outro exemplo, catapora, que é a varicela. Se eu já tive, eu preciso tomar vacina? Não, você já teve, você nunca mais vai ter, né? Você tem proteção e essa proteção é para sempre. Então, não há necessidade de você tomar a vacina da varicela. Ah, mas eu não sei se eu tive, eu não lembro de novo. Posso tomar a vacina? Vai me fazer mal? Não vai te fazer mal nenhum. Você pode e deve tomar essa vacina. Em compensação, como eu te falei, não haveria a necessidade. Então, sim, existem vacinas que a proteção não é para sempre.
qual é o tempo normal? Como que é para você desenvolver uma vacina? Como é que se desenvolve? Por que se desenvolve? O que a doença chama a atenção de um laboratório, ou de um cientista, ou de um médico para falar essa doença precisa ter uma vacina, ou porque ela vai contaminar demais as pessoas e vai dizimar uma população? Como era antes? Como se tornou agora? E isso será, a partir de agora, já emendando, essa nova forma de um ano, será para sempre? Não será? Como que era? Antes, agora e depois? Olha, se a gente pegar a história da vacinologia, né, e tudo começou, e eu sempre gosto de falar isso, que o Jenner era um médico britânico, vivia no campo rural, naturalista. Isso eu já estou falando de propósito por causa dos movimentos anti-vax, que eles usam muito isso. O Jenner, que é o pai da vacina, e ele observava os pacientes dele, ele observava, e numa das observações que ele fez, porque ele era um médico, quase um epidemiologista, ele viu que as mulheres que ordenhavam o leite da vaca, né, nas tetas da vaca, a vaca tinha uma doença chamada varíola, né, varíola da vaca, elas tinham menos varíola. Elas estavam protegidas, isso foi uma observação, foi um estudo observacional que ele fez, e foi cruzado, essas ordenhadeiras, elas têm muito... E quando elas tinham a varíola, o quadro era muito mais leve, lembrando que varíola é uma doença que dizimou a população. Então, ele achou que o contato dessas ordenhadeiras com a varíola bovina que tinha nas testas das vacas, de alguma maneira protegia essa população. E daí ele teve, óbvio que isso não passaria em nenhuma comitê de ética hoje em dia, mas lá atrás ele pegou então, ele escarificou uma lesão de varíola de alguém que estava doente, ele pegou esse escarificado, esse material, e injetou numa criança, num menino. Agora eu não lembro se é 9, 10 anos. E esta criança, depois de mais ou menos 2 semanas, porque na cabeça dele ele estava inoculando algo pequeno, pouco, uma quantidade pouca, essa criança ia produzir proteção contra aquilo, e depois de 2 semanas ele fez um desafio, que a gente fala. Ele expôs a criança ao vírus da varíola, para testar se a hipótese dele era verdadeira. E essa criança teve a sua varíola super mais fraca, sobreviveu e ficou imune. E assim começa a história da vacinação. Então, começa... Direto para a fase 3. Direto para a fase... Não, isso não passaria em nenhuma comissão de ética hoje. Eu só estou dando esse exemplo para a gente imaginar. Naquela época, como é que foi... Mas foi necessário. Bom, hoje o que a gente faz? Óbvio que a gente não faz tudo isso. Hoje a gente começa... Primeiro numa fase pré-clínica, que a gente chama. A fase pré-clínica é onde você ainda não foi para o humano, então a maioria das vezes você faz isso em modelo animal, né? Então você pega, dependendo da doença, você pega um animal que ele mimetiza a doença como se fosse o ser humano. Então vai depender muito do vírus, se eu pego um furão, se eu pego... o tipo de animal que a gente pega tem a ver com o tipo de vírus que nós estamos estudando. Então, você faz estudos pré-clínicos para definir, principalmente segurança, né? Se aquele animal vai conseguir produzir anticorpos, em qual dose ele produziu anticorpos. Então, você faz os testes em estudos pré-clínicos. Bom, uma vez que você estabeleceu isso, mais ou menos o que você acha que deve ser a dose, se a vacina pode ser segura ou não para o humano, você passa para a fase 1, tá? Essa fase 1, você faz um número muito restrito de pessoas, agora já estamos no humano, para ver segurança. Então, você faz em pessoas jovens, saudáveis, ninguém vai pegar gestante, criança, não. Você pega jovens, saudáveis e expõe essas pessoas a essas vacinas, a diferentes doses, inclusive, para ver a segurança. Tudo bem, passou na fase 1, a vacina é segura, que é a pergunta mais importante. Você vai para uma fase 2, que é um número um pouco maior de pessoas, e daí, além da segurança, você vai ver quanto essas pessoas respondem do ponto de vista de anticorpos, que é a resposta imune. Então, se a resposta imune pode ser humoral, através de anticorpos que neutralizam aquele agente agressor, ou através da imunidade celular, ou seja, as células ficam aptas a conter aquela infecção. Essa fase 2, então, a gente chama de
nós vamos testar a imunogenicidade, o quanto o nosso sistema imune conseguiu gerar de proteção. Então já é um grupo maior. Muito bem, fase 2, a vacina é segura, a vacina conseguiu desenvolver anticorpos. Agora, fase 3 será que esses anticorpos que ela conseguiu desenvolver é o suficiente para eu não ter doença? Isso é eficácia. Isso é fase 3 da vacina. Então, na fase 3, eu preciso de uma população muito maior sendo estudada e comparo, em geral, quem tomou vacina e quem tomou placebo ou, eventualmente, alguma outra vacina, né? Você pode dar uma outra vacina que a gente já conhece. E você acompanha esses dois grupos num clinical trial. Então, você acompanha os dois grupos e vai ver se, além do pessoal que foi vacinado estar seguro, estar imunogênico, se de fato eles vão deixar de ter a doença. Ou, se tiver a doença, quantos precisaram ir para o hospital, quantos precisaram ir para terapia intensiva e quantos que morreram. As vacinas chegavam a fazer, que você está me contando, até 10 anos chegam a ter uma vacina. Essa é a média normal de tempo de termos uma vacina ou não? A média normal é isto. Quando você está desenvolvendo uma vacina, principalmente uma vacina nova, eu vou dar alguns exemplos, HPV foi uma vacina muito interessante, que também demorou alguns anos para ser desenvolvida. E a hora que você vai para vacinas de mais urgência, e daí vamos para o H1N1, por exemplo, não foi em tempo recorde, porque inclusive a gente já conhecia a tecnologia de vacina da gripe, mas a necessidade era urgente. Então você, em um pouco tempo, só para a gente recordar, a pandemia do H1N1 foi em 2009. Em 2010 a gente tinha vacina. Então você vai falar, puxa, é um ano também? Sim, não saímos do zero. Não saímos do zero porque a gente já tinha tecnologia de vacina de gripe. Para a Covid, nós também não saímos do zero. Já existia a base da vacina do SARS, né? A base da vacina para MERS. Muitos deles usaram base de vacinas que foram usadas para ebola, para outros vírus. Então, você não sai do zero. E, lógico, teve muito investimento para você chegar nesse tempo recorde. Então, essas fases todas que a gente falou do desenvolvimento de uma vacina, elas não foram puladas em hora nenhuma para a Covid-19. Tivemos estudos pré-clínicos. Tem um detalhe que eu acho muito importante. Os chineses, eles publicam a sequência genética, ou seja, o genoma do novo coronavírus, no inicinho de janeiro, 7 ou 10 de janeiro, eles divulgam para o mundo qual é o genoma do vírus. Em 65 dias, BioNTech, porque Pfizer chegou depois, já estava iniciando fase 1 de vacina. Isso nunca foi visto. Num tempo tão curto entre você ter ciência da sequência genética de um vírus, você já está em fase 1. Isso foi 65 dias depois. Então, a hora que você vê o timeline do desenvolvimento, estou falando de um exemplo, de uma das vacinas, você em novembro ele estava sendo submetido ao FDA. Então, isso aconteceu e daí vamos vir para o Brasil. Eu acho que o Brasil, apesar de tudo que a gente, obviamente, restrições que a gente está falando, do ponto de vista de pesquisa, nós fomos muito bem. 4 vacinas vieram para o Brasil para a fase 3. Você vai falar, lógico, o vírus estava aqui circulando. Sim, mas ele estava em outros países também. Não é só isso, é isso mais capacidade científica, capacidade de pesquisa. Eu, pessoalmente, participei do estudo no Instituto de Infectologia Emílio Ribas com a Coronavac. Eu nunca vi na história do Emílio Ribas o nosso grupo, funcionários públicos, não estou falando só de médico, enfermeiro, eu estou falando de todos os funcionários públicos envolvidos na pesquisa. Sábado, domingo, feriado, com um sorriso no rosto, vindo trabalhar. Eu nunca tinha visto isso. E assim, acabar o dia de trabalho exaustos, porque a gente realmente trabalhou muito, e felizes, porque a gente sabia que a gente tinha uma pressa imensa para poder chegar no final do ano, no começo lá em janeiro, e já começar a divulgar os resultados do estudo. Então, o dia em que o governo de São Paulo divulga naquela coletiva de imprensa, que eu inclusive fui convidada, estava presente, eu estava muito feliz de estar lá. Não, nada a ver com a política, nada a ver com... Mas feliz no sentido de eu estar em qualquer divulgação de qualquer vacina, porque
o esforço que foi de todos, eu estou dando um exemplo do Emílio Ribas, mas você pode estender para todos os serviços de pesquisa no Brasil. O esforço que foi de você conseguir, no intervalo mais curto, porque a gente tinha uma pressão enorme para fazer isso. E o Ribas tem um detalhe, nós tínhamos que colocar 825 voluntários. Nós conseguimos isso muito mais rápido do que imaginado. O que aconteceu? Deram para nós mais 800 não sei quantos. A gente falou, bom, agora que a gente conseguiu chegar, aquela história, né? Cumpriu a meta, dobra a meta. Foi o que aconteceu. Mas isso é capacidade de você responder diante de... E uma pesquisa muito séria, muito bem feita. Então, cada vez que eu ouço alguém questionar sobre velocidade, óbvio, eu acho que a pergunta é óbvio que tem que aparecer, mas eu acho que a gente precisa entender o que foi esse ano de 2020 em termos de envolvimento, e eu estou falando do ponto de vista da ciência, da pesquisa. Lógico, os heróis da pandemia são os profissionais da saúde que estão na linha de frente, mas também são aqueles que estão na bancada, fazendo em tempo recorde tudo, seja para tentar desenvolver um antiviral, que nós não temos ainda, seja para tentar desenvolver uma vacina para a gente poder mudar o jogo. Como se sabe o prazo da vacina em você? Como é que se descobre? Por exemplo, já descobrimos que febre amarela é uma vez na vida eterno, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda está dos 10 e 10 nada, anos. Quais são os prazos de vacina? Na medicina nada é 100%. Da COVID? Como são os prazos? Bom, como é que a gente descobre? Tem dois jeitos, né? Um jeito é você vacina e observa. Então, por isso que os estudos, eu sou voluntária de um dos estudos, e, lógico, o estudo não acabou. Por quê? Porque eles vão me seguir ainda, e você assina um contrato que você vai ser seguido por muitos e muitos tempos, muito tempo. Então, vai coletar sangue para ver se eu ainda tenho proteção, se eu ainda tenho anticorpo. Se eu tiver a doença, eu tenho obrigação de avisá-los. Opa, falhou a vacina, eu tive a doença. Então, das formas é você observar aquela população vacinada se ela começa a ter infecção de novo, se ela começa a ter novas infecções, e daí a gente vai estudar e ver a necessidade de você fazer doses de reforço, que é o que eu acho que vai acontecer na Covid-19. E a outra forma, que seria muito mais fácil, mas infelizmente ainda não dá para fazer, é quando eu tenho um correlato de proteção. O que é correlato de proteção? Eu tomei uma vacina e se eu atingir um número de proteção de anticorpos, eu sei que essa pessoa está protegida e ela não precisa de doses adicionais. Então, eu conheço qual é a quantidade necessária de anticorpos para falar, você não vai ter a doença porque você está protegido. Este correlato de proteção nós desconhecemos para a Covid-19. Eu não sei. Se você fizer um exame de sorologia e falar, doutora, olha aqui quantos anticorpos eu tenho, eu estou protegido? Não sei. Eu não sei a quantidade que você precisa ter, seja da resposta de imunidade celular, ou seja, de resposta através de anticorpos, necessária para você estar protegido. Se eu soubesse disso, então eu acompanho. A hora que aquele paciente que foi vacinado, ele tem uma quantidade menor do que aquela quantidade mínima, o que eu faço? Reforço. Daí fica fácil eu definir o tempo de proteção. No caso da Covid, vai ter que ser observacional e através dos estudos que continuam, essa população toda de voluntários, que é fantástico, né? Os voluntários também é outros que nós temos que tirar o chapéu, porque eles também vinham sem saber, né? Não sabiam se iam tomar vacina, se iam tomar placebo, e a gente sempre fala, olha, não baixa a guarda, porque primeiro que não sabemos o que você está tomando. E dois, muito obrigada por ser voluntário. E nós tivemos um número absurdo de voluntários que vieram, aderiram, voltaram a todas as... Porque não é só ir lá e tomar vacina, é ir lá, tomar vacina e enfrentar os cotonetes, enfrentar a coleta de sangue, voltar, porque é dia de trabalho, mas volta no estudo. Fantástico. Sem os voluntários, a gente não estaria onde a gente está. O calendário de vacinação que as pessoas têm que ter, né? Como que a pessoa sabe que aquela vacina precisa ser tomada de novo? Tem exames que a pessoa pode fazer? Como é que a gente consegue descobrir isso? Bom, primeiro os calendários de vacinação tem o Programa Nacional de Imunização, que tem o calendário gratuito, é um direito de todo cidadão brasileiro, e tem o calendário infantil, o calendário dos adolescentes,
o calendário do adulto e o calendário dos idosos, que essa palavra já está caindo em desuso, porque no Brasil idoso é acima de 60 anos e a gente já viu que nós temos que rever esse conceito. O fato é que é um direito do brasileiro, essa informação é fácil, você entra no site do Ministério da Saúde, põe lá Programa Nacional de Imunizações e vai aparecer tudo que você tem direito a receber, inclusive o intervalo de repetição. A outra informação que eu acho bem importante é a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM. Ela faz um serviço fantástico. Existe um portal que é da família, é do cidadão, e tem um portal que é mais técnico. Dentro da Sociedade Brasileira de Imunizações, você tem os calendários ocupacional, você tem calendário da gestante, do homem, da mulher, do adolescente, do prematuro, do transplantado, do HIV. Você tem uma riqueza de informações e de acesso muito fácil. Então, se você tem qualquer condição, eu sou diabético, o que eu faço? Entra na Sociedade Brasileira de Imunizações e cruza as informações, você vai ver que tem um calendário específico para o paciente diabético. Qual vacina ele deve tomar, se tem na rede pública ou não, e com qual periodicidade ele deve repetir essa vacina. Então, a informação existe. O que precisa é a população ir atrás da informação. E aí tem uma coisa, a vacina ela pode mudar de acordo com a pessoa? Por exemplo, eu posso tomar uma vacina de hepatite A e você de hepatite A, e em você ela ser mais forte do que em mim, eu ter que tomar de novo? Ou não? É porque existe também a tal da célula T? Como que é essa fase que o corpo passa a se proteger de uma doença? Como é que são esses números? As vacinas vai depender de novo do hospedeiro e da vacina. O hospedeiro é em quem eu estou vacinando. Por exemplo, se eu vacinar alguém durante uma quimioterapia, a quimioterapia seguramente é um tratamento necessário para câncer que diminui a resposta imunológica do nosso paciente. Então, se eu fizer uma vacina durante uma quimioterapia, seguramente ele vai responder muito mal a essa vacina. Então, a hora que acabar a quimioterapia, 3 a 6 meses depois, eu revacino. Todas as vacinas feitas durante o tratamento, elas são desconsideradas. Então, só para te dar um exemplo. Então, assim, é possível de pessoas responderem de formas diferentes? Sim, dependendo do teu sistema imune. Existe uma palavra que chama-se imunossenescência, né? Que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, nós todos envelhecemos, infelizmente, né? Em vários aspectos, e o sistema imune também. Então, se eu der a mesma vacina com a mesma quantidade de antígenos para um jovem e para alguém de 75 anos, mesmo que esteja saudável, a resposta imunológica é diferente. Então, a proteção é melhor no jovem do que em alguém com 75 anos. Isso está dentro do que a gente espera com a imensa maioria das vacinas. Então, eu te digo que a repetição das doses, e por isso que a tecnologia hoje leva a... Vou dar um exemplo, a vacina da gripe. Vai chegar no Brasil em breve uma vacina chamada high dose, dose alta. Ela tem 3 vezes mais a dose da vacina comum. A quantidade de antígeno, a quantidade que eu preciso estimular um idoso para proteção de anticorpos, eu preciso estimular ele muito mais do que um jovem. Então, esta vacina do idoso, ela tem que ser uma dose muito maior, lógico, mantendo segurança, para que ele é muito mais vulnerável à gripe do que um jovem. Sim. Então, eu preciso protegê-lo melhor. Então, tudo isso são as novidades das tecnologias vacinais. Quais são as próximas vacinas que você acha que deve sair em função, inclusive, de toda essa nova tecnologia de RNA? Quais são as boas notícias que você acha que a Covid vai ajudar a gente a ter nesse universo das vacinas? Olha, uma das vacinas que eu acho que é muito necessária e eu pessoalmente acho interessante é citomegalovírus. Citomegalovírus é um vírus pouco conhecido, assim, para a população, mas é um vírus muito oportunista. Ele causa doença muito grave nos pacientes transplantados, nos pacientes HIV. Em situações em que você tem uma diminuição da tua imunidade, ele causa doença mais grave.
e também, por exemplo, nas gestantes, né? A principal causa de surdez em criança é citomegalovírus. As crianças, quando a mãe tem citomegalo na gestação, essa criança pode nascer como sequela ou adquirir no primeiro ano de vida como sequela um déficit auditivo. Então, é uma vacina que eu julgo interessante porque ela tem um espectro para populações mais especiais, mas muito importante. Mas ela está em desenvolvimento? Está em desenvolvimento, está em desenvolvimento, sim. Já está em qual fase? O CMV, eu julgo que está na fase 2 agora. É uma vacina interessante. Outras vacinas que a gente fala menos, mas é interessante também, são vacinas para bactérias. Porque a gente fala muito de vírus. Isso eu ia te perguntar, a vacina ela pode ser só vírus? Não, não, tem várias que é de bactéria, micobactéria. Tem vacina de tuberculose. Tuberculose é um micobactério. Tem vacinas para bactérias, difteria, tétano, coqueluche, tudo isso é bactéria. Pneumococo, meningococo, tudo isso é bactéria. E dentro das bactérias, eu acho que uma das nossas preocupações hoje na medicina são as bactérias multiresistentes. São aqueles superbugs, né, que a gente fala, aquelas bactérias que você não tem mais antibiótico para usar contra elas. São bactérias hospitalares, principalmente. E se eu conseguisse ter, por exemplo, você vai ser submetido a uma cirurgia complexa, uma cirurgia grande, e você tem risco de adquirir alguma complicação infecciosa, alguma bactéria hospitalar pós-cirurgia. Se eu tiver uma vacina que eu consigo te aplicar no seu pré-operatório, mesmo que tenha uma proteção de 3, 4 meses, né? Não precisa ter uma proteção tão prolongada, interessa muito. Então tem também essa linha de desenvolvimento de vacinas para situações um pouquinho mais específicas, porque é muito difícil você fazer vacina para bactérias que podem mudar muito também, mas seria um caminho. E vacinas que estão mais próximas, eu destacaria 2. Vírus sincial respiratório, que acomete muito a população pediátrica, né? Então é uma vacina bem interessante, se a gente tiver, e essa também já está em fase 3. E as vacinas de estrepto do grupo B. Streptococo grupo B, uma bactéria que pode causar uma doença muito grave num recém-nascido. Então, a principal causa de septicemia no recém-nascido está relacionada a essa bactéria. Então, se eu conseguir vacinar, por exemplo, uma gestante, essa criança já nasce com proteção. O HIV, ele está em desenvolvimento, ele tem futuro, a gente é melhor só olhar a cura. O que é mais para o HIV? Como é a vacina para o HIV? Que é uma das... HIV, nós temos mais de quase 40 anos, né? De HIV, sim. Agora. 40 Conhecido, anos. Né? Conhecido, já, tá? Muito dinheiro investido, certo? 0 vacinas até agora. Então, qual é o problema? Falta de interesse? Não. É o vírus. O vírus é danado. É um vírus muito mutante. É um RNA vírus. Então, é um vírus que é complicado você desenvolver uma vacina para ele. Existem estudos? Sim. Eu te diria que a maioria dos estudos de vacina contra HIV, os resultados são meio frustrantes. E isso é importante para a gente ver que na vacinologia não necessariamente dá tudo certo. O que você investe, você vai ter o resultado. Então tem isso também. A indústria farmacêutica, para investir numa vacina, ela está vendo o resultado lá na frente. Então se eu só invisto e no final nada dá certo... É importante para a ciência? Lógico que é importante sustentar uma vacina para ter, mas não é nada rentável, muito pelo contrário. Então, esse risco a indústria farmacêutica também leva em conta o quanto esse vírus, ele tem hepatite C. Foi muito mais fácil a gente fazer um tratamento eficaz, que já tem hoje, do que a vacina. Não vou investir numa vacina num vírus que fica mudando. Vamos investir no tratamento. Então, no HIV, eu diria para você que a linha é a mesma. Hoje se desenvolve muito mais o tratamento para o HIV, eventualmente a cura do HIV. Hoje tem medicamentos fantásticos, assim, em desenvolvimento. Você coloca um implante subcutâneo, você tem 1 ano de liberação lenta de antirretroviral. É uma transformação, só que eu não estou falando de vacina. Então,
Posso estar errada, mas da minha concepção, para o HIV é muito mais o controle e a terapêutica, e os pacientes felizmente estão vivendo super bem, mesmo infectados pelo vírus, eles estão infectados, mas não estão doentes. É isso que eu quero. Do que vacina propriamente dita. Tem uma coisa que acho que a gente não comentou, mas eu acho que só para a gente entender o impacto da vacinação no mundo, né, a importância da vacinação no mundo, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a cada minuto, 4 mortes são evitadas por causa da vacinação. Eu não estou falando de uma vacina, eu estou falando de um programa de vacinação. E, em média, 3 milhões de mortes no mundo por ano são evitadas por causa dos programas de vacina. Então, eu acho que isso a gente fala sempre a mesma frase, mas é impactante. Eu acho que depois da água potável, eu não tenho dúvida que uma das medidas de saúde pública que tiveram maior impacto na história do universo aí foram as vacinas. Mas não adianta eu ter vacina se eu não tiver vacinação. Não adianta eu ter uma vacina na prateleira se eu não tiver ação de vacinação nesta população. Então, acho que acho que esses números mostram o impacto e a importância da vacinação como um todo. Eu ia te perguntar isso agora. Eu só vou te perguntar uma coisa antes de voltar nisso. Tá. É mais importante você descobrir a vacina do que a cura? Ou vacina e cura andam em conjunto? Porque ter a cura, caso a pessoa tenha pegado a doença, uma vez que a vacina não vai impedir, se ela pegou a doença, pegou ali naquele momento, ela tem que ser curada primeiro. A vacina e a cura, elas andam em paralelo em todas as pesquisas ou não? Geralmente se pesquisa primeiro a vacina e depois a cura? Elas andam em paralelo. Elas andam em paralelo. Normalmente, lógico, dependendo vamos falar de novo da Covid, o desenvolvimento de antivirais são sempre mais complexos do que o desenvolvimento de antibióticos, certo? Então, você ter um antiviral que seja capaz de inativar aquele vírus e curar você daquela doença, ela dá mais trabalho, porque são moléculas novas que também passam por todas as fases de estudo, gasta-se mais dinheiro, o investimento é maior, porque tem de 10 moléculas, 9 você vai jogar no lixo. Então, é bem mais complexo o desenvolvimento de uma molécula no sentido de um tratamento do que o desenvolvimento de uma vacina. Então, no caso da Covid, tem que correr em paralelo, porque já vimos que a doença não vai embora, não é uma doença que veio e vai embora. Ela veio e ela vai continuar endêmica. Nós vamos continuar a ver casos de Covid-19, seja porque as vacinas não são 100%, seja porque não vai ser vacinação 100%, seja porque esse vírus vai mudar. Então, eu preciso ter um tratamento, de preferência um tratamento oral, que eu consiga iniciar precocemente. Você me liga e fala, olha, minha mãe teve Covid, ou mãe não, mãe a gente nunca gosta de falar, meu amigo. Põe uma amiga, eu conheço uma pessoa. Quem trabalha comigo teve Covid e eu hoje comecei com a garganta arranhando. Eu vou imediatamente dar um remédio que seja acessível, que seja seguro e que impeça que você tenha a doença. É isso que eu quero. O tratamento precoce, ninguém é contra. Somos absolutamente a favor do tratamento precoce. O problema é que não tem. Não tem, neste momento, nós não temos um tratamento precoce que seja eficaz. E nem mas tratamento nem precoce e nem tratamento depois. Também não existe um tratamento. O depois, na fase inflamatória da doença, a gente maneja melhor já as consequências. Eu não consegui evitar a doença. O tratamento precoce eu te dou o antiviral, eu mato o vírus e você não tem as consequências da passagem do vírus. Que foi o que aconteceu com o H1N1, com o Tamiflu. Exatamente. O Tamiflu é um antiviral, brilhante? Não, mas tá ótimo. Só que o Tamiflu, você precisa usar nas primeiras 48 horas de doença. Me pergunta quantas vezes você teve o início, esquece a Covid, vamos falar nos tempos normais. Você tem início de um quadro viral, respiratório, e você, nas primeiras 48 horas, você já conversou com o seu médico, você já fez exame e já começou o remédio. Porque se você começar o Tamiflu depois das 48 horas, a eficácia cai muito. Para H1N1? Para influenza, para o vírus da gripe. Então, eu tenho um antiviral? Tenho. Só que este acesso
Não é tão simples. Se você for ver no passado, quando circulava muito o vírus influenza, a média entre a pessoa procurar o primeiro atendimento médico e tomar o primeiro comprimido de Tamiflu, de oseltamivir, 5 dias. Por isso que não funcionava. Então, de novo, não basta ter o antiviral se eu não tiver acesso para a população naquele momento. Por isso que saúde pública é algo complexo, porque são muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo. O Brasil, para desenvolvimento de vacina, a gente teria capacidade de desenvolver vacina? A gente teria capacidade de ter feito a Coronavac? Ou não? A gente ainda realmente a gente tem boas pessoas, bons pensadores, bons médicos, bons pesquisadores, mas não temos investimento. Se a gente teria capacidade, por que não fizemos? Se a gente não teve capacidade, o que faltou? Eu diria que nós não temos capacidade de desenvolver a vacina desde o início. A gente precisa de transferência de tecnologia. Então, a gente precisa, sempre foi assim, a gente se junta com quem tem esta capacidade e transfere a tecnologia deles para nós, daí a gente aprende, isso às vezes demora 10 anos, essa transferência de tecnologia para o Brasil ser autossuficiente. Tá? No caso recente da Coronavac, qual é o problema? A IFA. Né? Então, se a gente for ver as vacinas no Brasil, que a gente sempre usou, muitas vezes os insumos vêm tivemos até do Paquistão, Índia, China, Coreia, vem de lá. Só que a gente usava e ia usando. Agora que faltou, a gente começou a ver como nós somos dependentes. Então, eu diria para você que o Brasil, neste momento, falta investimento em pesquisa. Não, nós temos bons pesquisadores, mas está difícil, porque o incentivo à pesquisa, a verba para incentivar a pesquisa no país, neste momento, está sendo desconsiderada, no momento que a gente mais precisaria disso. Infelizmente, o pesquisador brasileiro, muitos deles estão fora do país, brilhando, mas fora do país. Exatamente porque aqui eles não viram um local onde eles pudessem desenvolver a pesquisa do jeito que eles queriam. E sim, nós também somos dependentes para a produção de vacina no nosso país. Felizmente, nós temos 2 enormes institutos, eu estou falando enormes porque se não fosse Biomanguinhos e Butantan, a nossa situação seria pior ainda. Eu tive outro dia numa reunião da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, representando o Brasil, e no meio da nossa conversa, eram várias pessoas ligadas à saúde pública da América Latina, e no meio da conversa alguém de El Salvador perguntou: doutora Richman, eu queria saber quantos % da população brasileira precisa ser vacinada para vocês mandarem para El Salvador as vacinas, para vocês venderem para nós as vacinas. Ou seja, eles estão com 0 vacinação. Então, se a gente se sente absolutamente atrasado, a gente tem que pensar que o Brasil tem um papel muito importante na América Latina em termos de fornecimento de vacina. Ninguém tem um Instituto Butantan e uma Fiocruz para a produção de vacina na América Latina como nós temos. Então, o Brasil tem uma responsabilidade, além com o seu próprio país, sempre teve uma responsabilidade, e os países da América Latina dependem e confiam na gente. Vacina de febre amarela tem 2 fabricantes no mundo, Sanofi Pasteur, que fabrica muito menos, e Fiocruz, Biomanguinhos, que fornece vacina de febre amarela para o mundo. Se nós tivermos hoje um surto de febre amarela em Angola, é o Brasil que vai vender e vai exportar para Angola para se conseguir controlar aquele surto. Então, o Brasil, de um lado, é o país do antagonismo, né? Dos opostos. Quer dizer, de um lado, a gente tem um baita potencial. Nós temos responsabilidade, nós temos 2 enormes institutos que têm uma capacidade de produção, de vacinação, e ao mesmo tempo falta investimento em tecnologia, investimento na pesquisa, e com isso a gente de novo triste, né? Eu acho que a gente poderia estar tendo um papel, né, nesse cenário todo tão mais bonito do que a gente está tendo, mas tão mais bonito, que a gente fica extremamente frustrado, revoltado de ver como a gente perde oportunidades, não só para aparecer, mas para
de fato, fazer o papel social que o Brasil tem dentro da América Latina. A gente pode ver explosão de outras coisas no Brasil por essa queda de outras doenças que já estavam... É uma coisa engraçada, geracional. Eu nasci em 73, então eu já pego até vacina da meningite e tal. E eu me lembro muito forte, a gotinha. Meu pai me fazia tomar gotinha até 11 anos de idade. Ele queria que eu e meu irmão mais velho, a gente ficou tomando até 14 anos por causa do meu irmão mais novo. E era tudo vacina, tinha que ter. Era um orgulho do meu pai, cada coisinha da carteirinha dos filhos. E aí me falaram até de poliomielite, pode voltar. A gente pode voltar a ver no Brasil doenças que a gente já via erradicadas, mas de uma maneira muito pesada e muito forte? Infelizmente, sim. Eu não queria falar isso, mas infelizmente, sim. Nós estamos começando a ver difteria. Você nem sabe o que é difteria. Por quê? Porque há anos, você não sabe e muitos pediatras nunca viram. Porque há anos a gente não tem difteria. Ah, é um milagre, é uma sorte? Não, é vacina. As vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Porque o sucesso foi tão grande que você acabou com a difteria nesse país, por causa da vacinação, que agora, a hora que volta, porque na Venezuela circulou, agora a gente começa a ver no sul do país alguns casos, nós absolutamente não estamos preparados para isso. E por que está voltando? A vacina falhou? Não, cobertura vacinal caiu. Poliomielite. A polio está erradicada nas Américas e quase eliminada do globo. Quase. Eu falo quase porque ainda tem 2 países que ainda têm casos de paralisia infantil de vírus selvagem. Se a gente bobear, baixar a nossa guarda em termos de não dar as gotinhas para as crianças, não controlar a cobertura vacinal no nosso país, como o vírus ainda circula em alguns poucos lugares e com a universalização, claro, com a globalização, que neste momento está menor, mas vivemos um mundo globalizado, corremos risco sim. A minha geração viu, e eu tinha colegas de escola, aquele barulho dos aparelhos mecânicos nas pernas não era incomum. Hoje as pessoas nem sabem o que é mais isso. Ah, sorte, mágica. Não, vacinação. Isso é que fez a diferença. Então, se a gente deixar de fazer essas coisas, sem dúvida, infelizmente, a gente corre o risco de ter a volta de doenças, nós estamos falando de pelo menos 2, mas tem outras doenças que a gente já tinha, né, conseguido, com muito trabalho, eliminar de circulação e, eventualmente, isso daí pode, de fato, voltar. Então, essa consciência da importância da vacinação. Então, vou insistir, não basta ter vacina, você precisa ter vacinação. Eu faço um trabalho social, voluntário, uma vez por ano, é uma ONG, Doutores das Águas, a gente vai, é um barco-hospital com dentistas, médicos e pessoal da recreação, e a gente vai em comunidades inimagináveis na Amazônia. Essa comunidade ribeirinha, não são indígenas, são ribeirinhos, eles recebem uma vez por ano visita médica, que somos nós. Então, imagina o impacto que é você conseguir chegar nesses locais de tão difícil acesso. Lógico, são comunidades isoladas, né? E a gente brinca, ou você vê 100% da população com a mesma doença ou não tem ninguém, porque é só entre eles ali. Mas é muito importante você poder levar a vacinação para esses povos, porque a hora que um vírus entra, um vírus da catapora, você acaba com aquela população. Eles não têm recurso nenhum. Então, a vacina é muito mais impactante em termos de prevenção, porque eu vou lá e dou uma aplicação e está resolvido, do que eu te convencer a ter uma dieta saudável, te convencer a parar de fumar. É muito mais trabalho. Tudo é prevenção. Mas a vacinação é naquele momento e acabou. E não, por isso que, voltando à primeira pergunta que você me fez, como é que eu vejo alguém que se nega a vacinar ou a vacinar quem ele ama? Eu não consigo entender. Eu preciso ainda, acho que, evoluir um pouco. Eu não consigo entender. Já teve vacina que deu errado? Tenho que confessar que sim, né? Só que as vacinas que deram errado, elas deram errado e muito precocemente foi percebido isso daí. Por isso que a vigilância, a gente falou até a fase 3 e eu não falei da fase 4, que é a vida real.
A fase 4 é a vacina passou por tudo, já está aprovada, está em uso. Não é porque aprovou fase 3 que acabou o estudo, acabou a observação. Muito pelo contrário. A fase 4 é a fase da vida real. Vamos ver agora que tem uma população enorme sendo vacinada com uma vacina nova, mantém a segurança, mantém tudo, como é que é? Isso é fase 4, que é tão importante ou talvez mais importante do que tudo que nós fizemos até agora. Tem uma vacina dos anos 60 na Alemanha, que era uma vacina exatamente para vírus sincial respiratório. E o estudo foi feito e, infelizmente, eles viram que o grupo que tomou a vacina teve mais doença e doença mais grave do que quem não tomou a vacina. Então, por isso que a gente precisa de estudos, precisa ter uma coisa séria, porque isso pode acontecer? Pode. É a história negra da vacinologia, mas ela tem que ser dita. E outra vacina que, não vou dizer que não deu certo, mas é uma vacina que no início a gente tinha uma perspectiva e depois que ela veio para a vida real a gente mudou um pouco a forma de encarar, foi a vacina da dengue. É um vírus muito complicado, são 4 vírus, né? A gente tem 4 vírus da dengue, a vacina tem que cobrir os 4 vírus, os 4 tipos de vírus, e é uma vacina muito difícil de ser desenvolvida. E a vacina que foi desenvolvida alguns anos atrás, foi investido muito nesta vacina e a gente acabou vendo que, e nós não sabíamos antes, que quem nunca tinha tido dengue e tomava a vacina, era uma vacina de vírus vivo atenuado, eventualmente essa pessoa, a hora que ela entrasse em contato com o vírus, ela podia ter uma doença mais grave. Então, moral da história, mudou a indicação da vacina. Hoje, a vacina é indicada, a única vacina que nós temos disponível no nosso país, ela é só indicada para quem já teve dengue, para ele não ter uma dengue mais grave. Então, ele está indicada a vacina, mas você precisa fazer primeiro um exame de sangue. Então, do ponto de vista de saúde pública, isso é muito complicado. Mas você precisa comprovadamente ter tido dengue para poder receber a vacina. Então, eu trago 2 exemplos para a gente ver que também, óbvio que nós precisamos analisar todos os aspectos quando a gente fala em imunização. As vantagens, a gente ficou 2 horas falando das vantagens e 5 minutos falando dos problemas, mas lógico que eles precisam ser falados para a gente saber que tudo isso envolve acompanhamento, envolve ciência, envolve transparência. Tem vacinas que elas são indicadas para criança, indicadas para adolescente. Se você passou da idade, você não pode tomar mais mesmo? Ela não vai ter... Depende da doença. Por exemplo, o Haemophilus influenza tipo B é uma bactéria que causa uma meningite muito grave na criança. Então, até 5 anos, ela pode estar indicada. Depois disso, não tem o porquê você, na idade adulta, tomar a vacina contra essa bactéria que é própria da criança. Rotavírus causa uma diarreia grave, pode matar, desidratar criança. Então, não tem sentido eu pegar alguém de 16 anos e fazer a vacina do rotavírus. Outras doenças, a vida inteira. Então, dependendo da vacina que nós estamos falando, você pode ter hepatite B a vida inteira, qualquer idade, não tem limite nem inferior. Você toma no nascimento, hepatite B, você pode tomar na vida adulta, porque a qualquer momento você pode se expor a esse vírus e ter a doença. Qual foi o divisor de águas de vacinação no Brasil? A implantação do Programa Nacional de Imunizações. Foi em 1975, nós já fizemos mais de 40 anos de Programa Nacional. Começamos com, acho que tinham 4 vacinas disponíveis gratuitamente no Programa Nacional de Imunização. Hoje nós temos mais de 19 vacinas, então é fantástico. O nosso Programa Nacional de Imunização é fantástico. Então vamos entrar no assunto que você tinha me falado da vacina pública e privada e já puxa junto a parte da medicina. Qual a diferença? O que acontece? O programa público de vacinação significa que aquela vacina precisa estar gratuitamente disponível para todo cidadão brasileiro onde ela está encaixada dentro do programa, certo? Então, para isso, não dá para eu colocar uma vacina no programa e não atender a população, certo? Ou porque não tem disponibilidade, ou porque não tem dinheiro para comprar e assim vai. Então, no Programa Nacional, ele é racionalizado de acordo com a necessidade da nossa população e de acordo com o que a gente sabe de conhecimento científico para ter a proteção, vamos dizer, mínima da população.
Quando você vai para o programa privado, daí a gente está falando, você praticamente coloca tudo que tem em termos de possibilidade de proteção através das vacinas. E lógico que isso não é gratuito, tem que ser pago para ter essas vacinas. Então existem, eu vou dar um exemplo, vacinas de meningite meningocócica. É uma bactéria que causa uma infecção muito grave, muito grave. Meningite, você fala em meningite no Brasil, todo mundo já se arrepia porque sabe que é uma doença muito grave. E é uma doença que tem uma característica que entre o paciente começar os sintomas de febre, vômito e estar morrendo em choque muito grave, nós temos um período de incubação aí de 24 horas. É muito curto. Por que isso é importante? Porque as pessoas, para não ter meningite, elas precisam estar com anticorpos circulando o ano inteiro. Não dá para eu falar, eu entrei em contato com meningite e vou sair correndo para me vacinar. Não dá tempo, tá? Então, é uma característica dessa bactéria. Então, assim, quando a gente compara o que tem na rede pública e na rede privada, na rede pública a gente tem vacina gratuita desde 2010, com uma boa adesão, e a gente já vê despencar os números de meningite nas crianças, que é uma vacina da população infantil, contra o sorogrupo C. Existem alguns sorogrupos de meningococo, A, B, C, W, Y, Z, tá? Mas o C é o que está disponível no Programa Nacional. E é exatamente a meningo C que a gente não vê mais casos. Se chegar agora uma criança no Emílio Ribas com meningite, eu vou falar para os meus alunos, não é meningo C, porque a nossa população está protegida e entrou no Programa Nacional de Imunizações. Agora, existe uma vacina que é contra o meningococo B. Não está no Programa Nacional. Por quê? Porque tem um custo elevado. É uma vacina cara. É uma vacina que está disponível na rede pública. Daí você me pergunta, mas então por que escolheram a C e não puseram a B? A C é o sorogrupo que mais circulava no nosso país. Então, se a gente tem aquele recurso para colocar uma vacina de meningococo, é óbvio que eu vou colocar aquela de maior impacto. Desculpa, você me falou que a B está disponível na rede pública ou na rede privada? Na rede privada. Ah, tá, que você falou que estava disponível na rede pública. Não, a B é só na rede privada, tá. Ela tem um elevado custo e nem todo mundo, eu diria que se 5% da população infantil brasileira tiver meningo B, é muito. Porque o acesso é diferente, o custo é diferente. É importante? É importante. Como o meningo C, que está na rede pública, ele praticamente desaparece da população infantil, porque está todo mundo vacinado, hoje, se chegar uma criança no Emílio Ribas com quadro de meningite, a minha hipótese é meningo B. Então, não é que o meningo B ele aumentou, mas proporcionalmente, ele hoje é o mais prevalente, assim como o W, que pode causar infecção mais grave. Então, assim, quem tem recurso para investir numa vacina na rede privada, vai vacinar melhor o seu filho, por exemplo, a meningite, porque tem uma vacina que é meningo A, CWY, então você envolve mais tipos de meningococo, e tem a meningo B também. E daí você me fala, puxa, mas isso não é muito democrático, né? Porque você tem que pagar, a vacina é cara, etc. E uma das coisas que muitas vezes a gente fala, quando a gente fala, sei lá, de vacina de HPV, outras vacinas, as mulheres que estão me ouvindo vão entender quanto, não vou falar a população toda, mas as mulheres gastam por mês, ou pelo menos gastavam antes da pandemia, num cabeleireiro X. Eu te garanto que é uma questão de prioridade, porque a vacinação você vai fazer uma vez no seu filho e aquilo vai durar um bom tempo, se não, dependendo da situação, anos ou a vida toda. Então, eu acho que tem muito a ver com prioridade. Às vezes eu vejo pessoas que nem têm tantos recursos, mas acabam adquirindo, sei lá, um tênis, um produto, um objeto. Não estou falando que isso não é importante, claro que é, mas eu acho que saúde é uma questão também de priorização. Então, não adianta a gente só lamentar que na rede pública a gente não tem algum tipo de vacina e não entender que aquilo faz parte de uma coisa que não pode ter na rede pública, mas é importante para o meu filho. O que você achou dessa possibilidade de ter vacinas da Covid chegando pela rede privada também? É um assunto delicado esse, né? Porque, ao mesmo tempo que é óbvio que quanto mais a população estiver vacinada, melhor,
e se nós temos uma rede grande de clínicas privadas nesse país que teria condições de, em paralelo, ajudar na vacinação da população, eu não acho que está certo do ponto de vista ético eu priorizar quem pode pagar essa vacina. Então, se eu colocasse a vacinação na rede privada, primeiro, eu colocaria para os grupos prioritários. Então, tem que ser em paralelo com o que está acontecendo. Então, estamos vacinando 77 plus, tá bom, a gente ajuda e vacina esta faixa etária junto. Então, eu acho que a gente tem que acompanhar as prioridades nacionais antes da gente poder começar a vacinar quem pode pagar, quem tem dinheiro. E a outra coisa que eu sou a favor é as empresas também entrarem nisso, elas compram a vacina e elas têm o direito de vacinar os seus usuários, ou seja, você não está deixando de colaborar com o governo e talvez entrando nos grupos prioritários, no sentido de que, olha, quem tem comorbidade, quem é diabético, é um jeito de acelerar a vacinação. Então, acho que a gente precisa olhar isso não nas clínicas privadas e vender para quem... Não. Tendo as prioridades como meta, eu acho que a gente não pode perder essa meta, porque é uma questão de saúde pública, tendo as prioridades como meta, eu acho que você pode ter a colaboração, sim, público-privado nessa vacinação.